Eu nasci numa pequena aldeia do Nordeste Transmontano, na Sarzeda, melhor dizendo, que era uma aldeia, não tinha mais que 200 pessoas, constituída exclusivamente por lavradores, muito pequenos lavradores, que eram todos eles proprietários, mas a maior parte das vezes o que produziam nas suas terras não chegava para alimentar a família toda. Não é? Era uma aldeia que não tinha nem televisão, nem rádio. Tinha água da mina, a maior parte das casas não tinham casa de banho e portanto, era uma vida pobre, materialmente pobre, mas era uma vida simples, de uma comunidade fechada, onde predominava tanto a inveja como a solidariedade, como é típico dos pequenos espaços, digamos, humanos, não é? As crianças, lembram-me de irmos para a escola, que era a 3 km de casa, não é? Irmos para a escola e vários dos colegas iam descalços para a escola. Da minha experiência, o verão andávamos sempre descalços. Nós somos de São Félix da Marinha, o meu pai tanoeiro, com os valores do trabalho, um trabalhador absolutamente brutal, fazia as aduelas dos pipos, que era no fogo. Claro que isso implicava problemas de álcool muito sérios, porque às 10 da manhã aquele fogo dobrar a madeira em vez de água, mas era um trabalhador e uma consciência da exploração absolutamente brutal. E ele dizia: filho meu, prefiro ver na rua a trabalhar numa tanoaria. A minha mãe, com muitos filhos, nós somos 8 irmãos, além de todas as questões da casa, era arrendeira de uma tira de terreno, pagava a renda desse terreno para fazer esse terreno, não é, da lavoura, e todos era fazer a 4ª classe e ir trabalhar. Sou mais velho de 8 irmãos, 3 raparigas, 3 rapazes e 5 raparigas, né? O meu pai é tanoeiro, numa família que vivia com privações, com muitas dificuldades, como era a situação da generalidade deste lugar. Como costuma dizer uma irmã minha, havia uma malta remediada, alguns que viviam melhor, mas o resto vivia com muitas dificuldades. Tal como, digamos, é uma zona que, estando a 16 km, um lugar a 16 km do Porto, contudo ele tinha as características de um lugar do interior, né? Envolto numa paisagem bonita, só que mais tarde é que só admirámos-la, não tínhamos condições de admirar. Portanto, toda a nossa formação foi condicionada, o nosso crescimento, a nossa infância, pelo meio familiar, pelo meio social envolvente, que era um meio pobre em geral. Pobre materialmente, pobre espiritualmente. Nasci em São Mamede em Festa, no dia 2 de fevereiro de 1951. Portanto, nasci em casa. Nessa altura era hábito os partos darem-se em casa. Os meus pais eram operários. O meu pai era um operário com algum relevo nos serviços de transportes coletivos do Porto, e a minha mãe tinha sido operária têxtil. Depois, como nós éramos 4 irmãos, ela estava em casa e tinha que cuidar dos filhos, que era o que acontecia nessa altura, e não voltou a trabalhar no exterior. Portanto, eu nasci em Ramalde, numa casa, numa pequena, como é que dizer, casa rural, não é? Portanto, nós tínhamos vacas, tínhamos bois, tínhamos aquelas coisas todas. Portanto, a primeira noção que eu tive de diferença entre as pessoas, tinha pai 2 anos, com os primos que lá estavam e que me foram mostrar onde dormiam, porque aquilo era uma casa muito grande, era uma casa de lavoura, porque aquilo era muito grande. Da parte de cima da perlada, aquilo era tudo o meu bisavô. Nós estão aqueles prédios todos, aquilo tudo era o meu bisavô. E, portanto, havia muita gente ali, e tinha as minhas primas, os meus tios, a minha avó, que morava lá tudo. Portanto, muitas mulheres para tomar conta de mim. Eu tinha, digamos, 4 avós, eram professores primários. A minha mãe era farmacêutica, o meu pai trabalhava nos serviços do Estado, no serviço do Estado.
Tinha algumas referências políticas da família. Um dos meus tios tinha sido candidato no tempo do fascismo pela oposição democrática, mas no essencial depois são os problemas da juventude que me agarram e começo a participar nas atividades políticas na altura de 1969, nas eleições. Sou alentejana, filha de trabalhadores alentejanos, neta de trabalhadores alentejanos. Os meus pais eram analfabetos, trabalhavam no campo, mas podemos começar por isto. Valdevargo era uma terra de revolucionários. Eu nasci em 44, foi logo após, com a guerra ainda havia a guerra, e o Valdevargo fica perto de Ficalho e que fica na fronteira. Portanto, logo daí, os contrabandos, as idas para a Espanha, a guerra de Espanha, e portanto a casa dos meus pais já era ponto de apoio dos camaradas. Portanto, a minha mãe conheceu o Álvaro quando ele ia para lá, portanto, já foi muito tempo antes, portanto, antes, uma pescada, antes de ser já era. Era de origem do campo, Conselho de Mafra. A família paterna era operária e era da zona de Almada, era de Lisboa. O meu pai começou por ser tanoeiro, mas depois levou uma pedra ainda jovem nas costas, não podia ter profissões muito pesadas. Aprendeu barbeiro e foi barbeiro, explorou, tinha uma barbearia, onde eu aprendi, no início aprendi a ser barbeiro, eu não queria. Acabei o secundário e queria estudar, mas aqui comecei a ganhar uma consciência de classe. Eu não podia estudar porque os meus pais não tinham meios. E eu via outros estudarem, outros que andaram na escola comigo, mas eu não podia. E aprendi a barbeiro. Trabalhei numa barbearia em Sintra, trabalhei na barbearia do meu pai, em Colares, depois trabalhei em Sintra e depois arranjei trabalho para um banco, o Banco José Gestota, em Lisboa. A percepção que eu tinha, consciência evidente, social, política, inexistente, mas um sentido de justiça em relação às coisas. Uns terem tudo, outros não terem nada. Os filhos dos mais, da malta, enfim, do pessoal das famílias, que eram mais abastadas, em geral eram tratados pelo diminutivo, não é? A Aninha, a Rosinha, então, os filhos dos outros dois, não. A Rosa ou a Manela, e não era o Manelinho, nem nada disso. Portanto, havia diferenciação, e isso saltava à vista. Sem perceber as causas, sem entender, mas era algo que ia evoluindo, que ia amadurecendo, não é? Que em tal tipo de circunstâncias poderia disputar, mas isso implicava que nunca seria se eu me mantivesse neste lugar. Eu, nas férias grandes, com 9 anos, da 3ª para a 4ª classe, já fui trabalhar nas férias para o ateliê de Arraiolos. Foi a minha primeira profissão. Depois, a seguir, quando acaba a 4ª classe, acho que nós fazíamos o exame em junho, eu acho que é junho, não era julho, mas não tenho bem presente, logo imediatamente para um ateliê, um grande ateliê com muitas mulheres, fazíamos a vida negra, punham-nos à experiência para várias coisas, e comecei a trabalhar assim, sem parar, nunca mais. Costura, porque era a minha sina, é porque era assim. O meu irmão ia para o liceu porque era um rapaz e era muito difícil arranjar um emprego. Eu já sabia que ia trabalhar com a minha mãe para a Candidinha Alves. Pronto, e depois a minha irmã queria ser cabeleireira. Pronto, e que foi, nós, as raparigas, era assim, tínhamos que arranjar uma coisa porque não havia dinheiro para nós fazermos, para ir estudar. É interessante que eu tive o privilégio, nessa altura, naquele grupo
estudantes, trabalhadores estudantes naqueles anos, que era uma malta extraordinária. A malta falava todos de política nos intervalos, aquilo era uma coisa. E depois tínhamos o respeito dos professores, que eram pintores, artistas, não é? E aí foi uma escola extraordinária. E foi daí que surgiu uma massa enorme que veio depois para o MJT, que veio para o PCP, funcionários, militantes, etc. Foi aí. Eu lembro-me que na escola, até caricaturalmente, nós não tínhamos a primeira classe, tínhamos 2 primeiras classes. Como verdadeiramente nós não sabíamos rigorosamente nada, não é? O professor considerava, no primeiro ano era a primeira classe atrasada e no segundo ano era a primeira classe adiantada e, portanto, em vez de 4, fazíamos 5 anos de escola primária. Excepto os filhos, digamos, de meia dúzia de lavradores mais abastados, que estavam destinados a ir para o liceu. Então estes só faziam 1 ano na primeira classe. Esta é a primeira grande diferença social que verdadeiramente me surgiu na infância. Não é? Eu, propriamente, digamos, não era daquelas pessoas vítimas de fome ou de outra coisa qualquer. Fui lá mais pela consciência, por sentir o problema que nem todos éramos iguais, não éramos tratados de modo igual. Tenho que agradecer ao meu pai que nunca me tirou da escola pública, porque tinha perto da minha casa, sensivelmente à mesma distância, uma que era do ensino público e outra que era do privado, ligado à igreja. No dia 4 de outubro, a minha avó morreu. Na noite de 4 para 5 de outubro, nós estávamos lá, porque os funerais era tudo em casa, na sala, caixão, e andávamos ali todos à volta. Vamos para casa, vamos para a cama. E para a minha mãe sair. Os meus irmãos estavam na cama, eu também estava na cama, mas estava assim a olhar, quer dizer, há aqui qualquer coisa que não bate certo. E vi a minha mãe, já vestida. Minha avó tinha morrido, a minha mãe estava de preto. E vi a minha mãe vestida de cor e fiquei assim, um bocadinho... há aqui qualquer coisa que não bate certo. 7 anos. E não batia certo. Passado pouco tempo, a minha mãe chega a casa, veste-se preto e vai-se embora. A pensar que nós estávamos a dormir, mas que eu não estava. E vai-se embora vestida de preto. No outro dia de manhã, 5 de outubro, e que era o funeral da minha avó, apareceu a aldeia toda cheia de papéis para o 5 de outubro, portanto, os manifestos, as tarjetas, aquela coisa toda, portanto, a imprensa. Portanto, a minha avó morreu, mas a minha mãe fez na mesma a distribuição. Fiquei assim, quem será, quem não será? Isto só pode ter sido a minha mãe. Só pode ter sido. Ele, para nos obrigar, e um bocado como retaliação da minha atitude, obriga-nos a fazer o trabalho e registar tudo para fazer o controle ao fim do dia. Tínhamos uns cadernos que tínhamos que registar. E eu disse, olha, vamos fazer de conta. Tirámos os papéis para o lado, quando ele vier pedir, não temos preenchido. Ai, Rosinha, mas que medo, olha que ele vai pegar. Não há problema nenhum, se houver problemas eu assumo. Foi fantástico. Chega o momento em que ele vem pedir as folhas de trabalho. Vem pedir as folhas de toda a gente, tudo parou, e ele com a régua na mão, assim de pé, como as réguas da alfaiataria são imensas, não é? A bater assim, quem é que decidiu? Porque é que as folhas não estão preenchidas? Ele era o regedor, o Sr. Guedes, a pessoa mais importante da aldeia toda. Quem é que decidiu não preencher? Mas com uma violência absolutamente brutal. As colegas todas, em pânico, pararam, não é? Todas em pânico, eu levanto-me, fui eu. Olha, ou trabalhamos, ou escrevemos. Se quer, ponha aqui alguém para escrever. Sua filha da puta, quem és tu para te dirigir assim a mim? E eu levanto-me e disse, vai chamar filho da puta aos seus filhos.
a mim não me chama filha da puta. E ele vem com a régua para me dar e eu pego na banca e zás! Por acaso ele afasta-se, a fábrica para toda. Seu explorador capitalista, olha, eu nem sabia bem o que é que aquilo queria dizer. A fábrica começa logo por um episódio de entrada, quase de entrada, marcante, porque aquilo era um trabalho, eram, como disse, cerca de 600, mais de 600 trabalhadores em condições como se trabalhava nesse tempo. Não havia, estava muito calor, era muito quente, se estava muito frio, era muito frio, e no verão era um calor impressionante. De maneira que um trabalhador disse, rapaz, vai buscar uma bilha de água. Pá. E ao meu lado estava um trabalhador mais velho, que se chamava Sá, que diz, não vais nada, pá. Se quer criados que os pague, ficas aqui. E acabou por ser uma figura de um trabalhador que acabaria por marcar todo o percurso da fábrica. O Sá já era comunista, já era um homem do Partido Comunista, sindicalista, e pouco tempo depois acabou por me envolver na luta pela primeira eleição dos sindicatos metalúrgicos. Eles atribuíam 2 prémios aos melhores aprendizes. O primeiro era uma bicicleta e o segundo era uma caneta. Mas eu já na altura referi ao meu encarregado que raio, eu estou a fazer o mesmo trabalho que os outros todos fazem, ganho muito, muito menos e tal, e é uma insatisfação. Já se ia, a partir daí já se ia evoluindo na compreensão de alguns aspectos. Né? Então não fui receber, fui o segundo melhor aprendiz, não fui receber a caneta. Eu tenho ideia que foi depois de ser preso, em 15 de Abril, não sei se foi antes, mas depois eles chamaram, e porquê é que não tinha recebido? E aí eu que me recordo, acho que foi antes, foi não ter ainda a sagacidade de fundamentar. Não tive tempo e tal. Ou seja, na altura não tive ainda a argumentação e a capacidade de dizer não, porque isto é injusto, quer dizer, dou uma caneta que vale X e no entanto não sou aumentado porque deveria ganhar mais, etc. Não referi a esse aspecto, mas foi essa a razão, mas não tive ainda está muito no início das coisas, não é? Há um dia que eu vou a um debate sobre pintura, ali na Foz, numa igreja, e estava lá um estudante que fez umas perguntas que eu achei que aquilo tinha, este gajo deve saber umas coisas. Eu no fim fui lá falar, assim, eu gostava de saber mais de política e tal, o que é que tu dizes e não sei o quê. Ele disse, eu vou-te arranjar um contacto, tu vais lá e ele vai-te ajudar. Então eu vou lá e disse, és o Edgar? E eu precisava de saber mais coisas sobre a política. E ele disse, vem cá amanhã que eu trago uma coisa para ti. E no dia seguinte fui lá, ele entregou-me uma coisa, um embrulho, era um livro. Vocês não querem crer, para mim, que sou um trabalhador estudante, um gajo sem cultura nenhuma política, nem nada, de repente abro aquilo que era o Anti-Düring em espanhol, do Engels em espanhol. Eu considerei-me o gajo mais ignorante do mundo, eu não conseguia perceber aquilo. Enfim, portanto a minha experiência foi essa, até que apareceu então um fulano, um amigo meu que é o Diamantino Carvalho e tal, que disse, aí conhece aí um fulano que é um fotógrafo, ele acho que sabe muito de política, vamos falar com ele. E fomos, era o Sérgio Valente, e lá esteve, não é? Sei que conversamos imenso, o Vietnã, aquelas coisas todas, e passado uma semana nós estávamos já a distribuir panfletos do partido em Matosinhos, às 9 da noite. Fundo. Nunca mais me esqueço que a primeira reunião que eu assisti foi na República dos Lisos. E quando cheguei a casa, como deves perceber, eu não tinha estudos, não tinha nada, andava a trabalhar. Cheguei a casa, tinha um dicionário e fui lá, dormia lá embaixo, peguei no dicionário para ver o que é que aquilo... Muitas das frases que eu ouvi que não sabia o que era. Portanto, eu cheguei a casa, tive que estar a ver o que é que aquilo queria dizer. E, entretanto, fui andando, andei no Movimento das Mulheres. Não fui para a juventude, porque, entretanto, liguei-me às mulheres antes. E andei, quer dizer, em reuniões, aquelas coisas que a gente que fez durante muitos anos, e como dizia o Zeferino Coelho, que eu achava-lhe muito piada, se a Revolução se fizesse com tantas reuniões, já estávamos com a Revolução feita.
Vi duas tias, que eram militantes do partido. Um tio teve preso quando foi das greves da CUF. Eu tinha consciência. Eu recordo perfeitamente quando foi a Segunda Guerra, ia-se ouvir lá para casa a BBC, que era a emissora que se ouvia sobre a guerra, as notícias. Ia lá à noite, eu era jovem, eu tinha 14 anos, não é? Foi em 40 tinha 14, não, tinha 13. Íamos para ouvir e ganha consciência, tinha consciência política, sempre fui antifascista. E então começa aí a receber ao Avante e veio-me convidar para ir ao partido. E eu disse assim, fiquei felicíssimo para ser ao partido. Na altura eu tinha a ideia de pensava ser do partido, era uma honra muito grande. Lutar contra o fascismo, contra a ditadura, e eu disse logo que sim. E a minha mãe fez-me um bibinho preto. Logo a seguir, nos dias a seguir, logo a seguir. Um bibinho preto com os bolsinhos, os folhos, e eu fiquei muito contente. Embrulhou, depois dobrou um Avante muito bem dobradinho, meteu-me no bolso e a minha mão no bolso a segurar o Avante. E disse assim, agora vais para a Prima Maria, que era, pronto, que eram as nossas primas e tanto que era do outro lado da aldeia. E vais levar isto. E entregas-lhe, voltas para trás, vens ter comigo, que é para eu saber que tu entregaste. E depois, deixe-te brincar. Pronto, depois eu ficava livre e a brincar. E eu assim fiz. Portanto, levei e esta foi a minha entrada no partido, a distribuição. Vi uma cabine telefónica. Às 6 horas em ponto, eu tinha que entrar na cabine e sair. E ao sair, o Albano Nunes estaria cá fora, com uma revista que era a Flama, se calhar seria a Maria da Hora, ou coisa assim no estilo, e faria-me uma pergunta, uma pergunta normal. Se o autocarro vai para não sei o quê. E a resposta que eu daria seria disparatada. Pronto. Só ele sabia que sim senhora, que era eu, e então a partir daí. Então. Era um homem tão muito simples, mas que num dia me disse assim, bateu-me um prospecto no bolso do fato de macaco, vai à casa de banho e lê essa merda. E pronto, lá fui à casa de banho e li-o. Se fores preso, camarada, a minha primeira leitura relacionada com o partido. E, é claro, mal se saía da casa de banho, eu tinha que se lhe entregar o prospecto em papel bíblia, uma coisa bem pequenina, mas que é uma coisa muito marcante, porque o texto é de uma potência emocional fantástica. E, portanto, aquilo foi muito forte para mim. Para a minha vida, que na altura já era a vida de um indivíduo que sentia profundamente essa injustiça social. Não é? E vou a trabalhar, assim, olha, nós só íamos trabalhar aos 14 anos, quando podíamos ir, foi quando tirei a minha identidade, acho eu, e fui trabalhar para uma fábrica, também ali em Lisboa, que era a fábrica de progresso mecânico, que lhe chamavam Fábrica dos Alfinetes porque faziam só os alfinetes, Fábrica dos Alfinetes. Porquê é que eu fui trabalhar para aquela fábrica? Porque era preciso fazer agitação naquela fábrica, distribuir os instrumentos. E então a minha mãe, o camarada, que neste caso era o Blanqui Teixeira, e então tiveram a dizer como é que se fazia, e a minha mãe a ensinar como é que se fazia, que era, levava a imprensa, fazia 3 montinhos,
E depois assim, tens de ter muito, 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 muito cuidado. Mas eu sei que tu és capaz. E a minha mãe tinha uma coisa que dava-nos logo confiança. Porque ela dizia, tu és capaz, tu fazes, eu confio em ti. E portanto aquilo dos miúdos é bom. Do que está a dizer, não faças isso ou faz de outra maneira, é mesmo bom. Em julho de 70 desse ano, já um outro elemento, no segundo andar do autocarro, Lorde dele campanhar, propõe-me ser membro do PCP. Eu, havendo aceitei, ou seja, tinham amadurecido as condições para que eu fosse sucessivamente aceitando as propostas que eram dadas no sentido de uma maior responsabilidade a esse nível, não é? Passei a ter ligação com a estrutura clássica do partido, por via do Ernesto Afonso, que era na altura funcionário, e poucos meses depois é-me colocada a questão de poder passar à clandestinidade. Eu saio de casa em junho de 72, vou para o exterior do país, por tarefa do partido. Tenho que atravessar a fronteira clandestinamente, com alguma segurança, porque, inclusivamente, eu tinha no bolso, tive durante esse tempo, um passaporte falsificado pelo partido, e quando passei a fronteira a salto, já ia ao carimbo da PIDE, como eu tinha passado nesse dia pela fronteira normal. E isto porquê? Porque tinha que atravessar a Espanha toda até chegar à França. Mas eu não quero ser camarada de apoio. Eu quero ser camarada da ação e de intervenção nas organizações e com os camaradas. E eu, está bem, camarada, está bem, mas agora, na mesma instalação do partido, isso depois vê-se. Na mesma instalação do partido, há um que tem trabalho externo e há outro que vai dar o apoio. O que nós estamos a propor é que tu sejas funcionário do partido interna, de apoio. Dás a entrada dos camaradas para as reuniões, pronto, vais cuidar da segurança da instalação do partido. E eu aceitei. Não fiquei assim coisa, mas eu queria era logo também andar depois nos contactos e tal, ou seja, ter também a ação política, mas muito bem, eu aceitei muito bem. Ele estava a falar, olha para o relógio e disse, camarada, acabou agora o nosso encontro, segue em frente, diz ele, segue em frente e não olhes para trás. Porque as questões conspirativas, não sabiam com quem era o carro que eu levava, e eu, é claro, segui tanto em frente que em vez de virar depois para o Porto, para vir para Gaia, fui a pé até a Ariosa, da Ariosa venho a pé até à Batalha, para apanhar a caminhoneta para ir para casa. E isto tudo, sempre com meus pais a pensar que eu estava a trabalhar, porque ao sábado eu trabalhava sempre. Eu fui para a clandestinidade ali para Hermosindo, não era Hermosindo, era Travagem. Para uma casa para a Travagem, que a casa ficava para o lado do rio, tinha que se atravessar o rio Lessa, a linha, e o rio Lessa era ao lado. E, portanto, nós fomos ver para ali, e ao fim de 8 dias, ou não sei o quê, a gente chegou ali como se fôssemos um casal, fomos para ali viver, não é? Ao fim de 8 dias ou 15, ele teve que ir para fora, foi para a União Soviética, foi lá para uma reunião qualquer, e eu tive que sair dali porque não podia ficar ali, que parecia mal. Então estávamos em lua de mel, ele na União Soviética e eu aí na trofa. Fui para Tavira fazer a tal coisa do atirador e pus a questão a partido. Portanto, o que é que querem que eu faça? E, portanto, eu estava disponível e para qualquer coisa. O partido sempre defendeu a ida para a guerra, etc., para levar para lá. Portanto, nunca defendeu muito a deserção, mas naquela altura disseram-me, olha, nós, se calhar, o melhor era passar à clandestinidade que a gente precisa. E pronto. E assim foi. Acho que houve exagero da parte isso depois foi reconhecido, não é? Porque, quer dizer, eu ter que sair um domingo de casa dizer até amanhã, não é? Obrigaram-me a fazer isso, não faria sentido, ainda por cima os meus pais, e eu saía dizer até amanhã e não sabia quando é que ia voltar a vê-los, não é? Pronto, e nessa altura cheguei a Lisboa, tive que tirar umas fotografias, fui ao barbeiro, tinha que andar de fato, usava uns óculos Ray-Ban,
Entretanto, tive um bilhete de identidade que me chamava-me Carlos Miguel Soares Lopes. Quando me dão uma credencial a mim, para eu me apoiar numa pessoa que era a mãe desta, que está aí, que era uma mulher excepcional. E disseram-me assim, olha, vais agarrar uma mulher que é um exemplo que nós devemos aprender muito com ela. Já está ligada no partido há muito tempo e de facto eu controlei ela, viveu numa casa em Belém, depois viveu no bairro da Lata, de noite e à noite ali à volta de Caxias, e foi uma mulher que fazia parte do aparelho de agitação, eu ligava, recebia, e foi uma mulher de facto excepcional. Onde eu conheci a Faustina foi numa fotografia na casa dela. O cabelo estava tal e qual quando eu a conheci aqui no Porto. E até com o mesmo cabelo, e quando disse assim, olha, cortas o cabelinho aqui no Porto, porque não foi, cortas o cabelo, porque não podes modificar isso aqui, porque não estás bem. Bom, o meu passaporte chamava Leonel Porfírio das Neves. Tinha 28 anos, tinha ali 19, sei criar da margem sul, e provavelmente, portanto, no qual vários camaradas, como a Margarida Tangarrinho, Zé Deus Coelho e muitos outros passaram, né, por esse processo de construção de documentos que permitisse, né, e aquilo pelo menos funcionou nas fronteiras que passei. Eu tinha uma cara muito menina. Eu não sei se estão a ver a Belinha aqui há uns anos atrás, a cara muito menina, eu tinha só 17 anos, mas parecia, e depois cabelo grande, então cortaram-me o cabelo, pintaram madeixas, pus rímel, um coiso preto nos olhos, que eu via-me aflito, era o Timóteo que me fazia isso, porque eu não era capaz, nunca tinha usado na minha vida absolutamente nada, uns sapatos com tacão, e uma saia peliçada, lindíssima, de pregas verde e amarela, lindíssima, e o cabelo cortado assim a direito, com as madeixas, então eu parecia mais velha, de tal forma que o Timóteo assustou-se porque não me conheceu. Lembro-me um momento em que terminou o curso político e o Cunhal se sentou à minha frente, assim, muito pertinho de mim, à minha frente, olhos nos olhos, como eu gostava de fazer, não é? E me perguntou o que é que eu queria fazer. Se a minha decisão era regressar ao país ou ficar no estrangeiro. Regressar ao país era regressar à clandestinidade. Isto era feito com todos os estudantes do partido. A opção de vir para a clandestinidade era uma opção livre. Daquele grupo, quando eu lá estive, éramos 6. Só regressámos 4. Os outros 2 decidiram ficar no estrangeiro. E eu lhe respondi o que respondi sempre ao partido, a partir daí. Estou ao serviço do partido para o que o partido quiser. E foi sempre assim. Um tipo alto e que andava com um gabardino escuro, que era eu, e que devia estar envolvido ali. A gente tem uma informação que tinha este elemento e chega-se o Veloso e eu digo, olha, deu-se uma coisa no Tota, foi para o partido. Isso é grande, isso é do tal. Mas depois ele sai e depois telefonam logo a seguir para ir a casa assim, aquilo foi para baixo. Tu tens que ir imediatamente sair de Lisboa porque a PID está aí. E vim para o Porto. Vim para a Rua Antero de Cantal, tinha lá um quarto, ainda tive lá uns bons meses. Depois tenho um encontro com o Carlos Pinhão e o Canais Rocha, que eu ia marcar e alugar uma casa. Tinha-me dado ali a zona do Ogmar e ia agarrar a Faustina, dar uma credencial para agarrar a Faustina. Quando havia ela, íamos agarrar à porta da maternidade do Porto. Eu estava num café ali na rua da maternidade do Porto e vejo passar uma garota com uma mala aqui, que era muito gira, a garota, e digo assim, eu tenho sorte, é gira. Mas chego, mas não era ela. Fiquei assim, fiquei para trás. Vim para trás nela e até que vejo esta depois. E vou lá e agarramos.
E foi aí, depois discutimos, para marcar uma instalação, ao lugar uma instalação. Foi a primeira instalação do partido que nós tivemos aqui no Porto. Já não fiquei para o 1º de Maio, porque fui para a clandestinidade. Tinha 16 anos. Portanto, em março, dia 17 de março, nunca mais me vou esquecer, já tenho para 80. Portanto, fui para a clandestinidade, foi uma coisa completamente diferente. E agora sim, agora vamos mesmo entrar. Fiquei sem saber, portanto, separei-me dos meus pais. E eu sabia que a vida era assim. Portanto, quando se ia para a clandestinidade, deixávamos de ser nós. E éramos outra pessoa, com outro nome, outra idade, outra família. E cada casa que mudávamos, éramos sempre outra pessoa. Portanto, a clandestinidade é muito difícil de explicar. Porque é uma tensão, uma pessoa vive sempre em tensão e tem que ter aquela facilidade de um momento para o outro, ser outra pessoa. E de falar com as pessoas aquilo que a gente quer que elas saibam, portanto, para ficarmos bem fixos na casa, falar logo com elas antes, sou assim, sou assado, fiz assim, fiz assim, que é para depois não fazerem perguntas. Para nós, antes que nos perguntem, nós impomos logo aquilo que nós queremos, que somos lá, naquela terra. Nós imitávamos o barulho de sair de manhã, depois andávamos piugas em casa, tínhamos a máquina de escrever, que tinha uma caixa que a gente fazia com espuma e com vidro para não fazer barulho. Depois ao fim do dia fazíamos barulho como se tivéssemos chegado a casa. O isolamento, eu não sou uma pessoa assim muito dada a muitas saudades ou a muitas coisas, mas era a parte pior, por exemplo, era quando ainda apanhamos ali uma festa qualquer, já não sei se foi um Natal, qualquer. E isso aí custava um bocado, né? Porque ainda por cima, por exemplo, os meus pais receberam uma vez uma carta minha, que eu não escrevi, que veio de Moscovo, portanto eles tinham a ideia que eu estava em Moscovo. Eu não escrevi, nem mandei a carta, nem fiz nada, e portanto nós não sabíamos nada, não é? Era na nossa casa que se faziam as reuniões clandestinas, então vinha o pessoal de Lisboa, o Zé Carlos de Almeida, e onde vinham os jovens que iam lá para a reunião. Eu fui das únicas mulheres dentro de casa que tinha tarefas, que era bater todos os documentos que vinham de informação na máquina de escrever. Portanto, não sei se vocês conhecem, era uma máquina que era dentro de uma caixa, toda forrada, para não se ouvir o barulho da máquina, e com aquele papel com não sei quantas químicos para se fazer não sei quantas cópias. Né? Na clandestinidade havia nas reuniões quando começavam, havia sempre um ponto que era chamado ponto conspirativo, em que cada um relatava alguma coisa que tivesse sido suspeita. Na forma em como se chegou ali. Dizer que quando se chegava ali se ia de olhos fechados. Não é? Eu lembro que nessa altura era eu, porque a casa era minha, era eu que ia buscar o outro camarada e que trazia uns óculos de sol completamente vendados. Não é? Simplesmente estávamos no São João e ele assustou-se com uma como é que se chama? Com um lume, com uma fogueira do São João, uma fogueira de São João, e pelos lados olhou pelos lados e viu uma ponte. Então, te relatou o que tinha sucedido. Aquela ponte era muito perto de casa. De maneira que no dia seguinte já não estávamos lá. Lemos muitas coisas. Um dos livrinhos que eu li de trás para a frente, de frente para trás, é Se Fores Preso, Camarada. Que é uma coisa, era o livrinho ainda com aquelas folhinhas muito fininhas. Uma das coisas que é fundamental era as regras conspirativas. Nada podia falhar. A questão de que eu tinha medo de falhar. Ou seja, e falhar em dois sítios. Um, era na hora própria não ter coragem para avançar. Mas não.
aí não foi o mais difícil. O trabalho preparatório antes, esse sim, porque fartei-me de ler e reler um livro que eu emprestei a alguém e que nunca mais regressou, um pequeno opúsculo que era, se fores preso camarada, que era meter na cabeça que não podia falhar porque punha em causa outros camaradas. Fizeram-se reuniões lá em nossa casa, na instalação do partido, fantásticas, com camaradas da direção do partido, com o Ernesto, com o Zé Carlos Fininho, que era do Montijo, que estava cá, com o Zé Carlos de Almeida, que era o responsável da nossa instalação, que era quem arranjava as coisas para nós termos na casa. Passava, era ele que visitava a casa e que, do apoio do aparelho do partido, na legalidade, que passavam as coisas que nós temos taxos, as coisas e tal. E eu depois ia à mercearia, eu tinha um raio de ação que não podia passar dele. Eu nunca cheguei a ir ao centro da Maia. Eu estava pertinho do centro da Maia, mas eu não podia passar daquele sítio. E os sítios de colocar os sinais. Fui para casa do camarada Dias Lourenço. Não. Portanto, mais uma vez, os camaradas da direção do partido. E então, pronto, fui para a casa deles. Fui aprender a escrever à máquina e começava a bater à máquina as informações dos camaradas, portanto, que vinham, portanto, aí já dentro, se uma pessoa está dentro do livro-faro, portanto, está a aprender, está a ler tudo, portanto, aquela informação enche logo, não é? Sabe, acaba por saber tudo aquilo que se vai passando, porque temos os papéis na mão, do que corre. E aí é uma formação muito grande e que também se faz naturalmente, como se fosse outro trabalho qualquer, como se faz naturalmente. Entrei para dentro e acendi daquilo. É uma caixinha, uma bomba de foguete, depois umas centenas, umas 500 de tarjetas de papel, Bíblia e fininho, ao explodir de facto, era espetacular, era uma ação bastante espetacular. E debaixo do casaco, venho para fora, está um PSP, ao lado. E então ali foi uns segundos de um drama do diabo, que eu ia fazer. Eu não tinha a noção, o pessoal tinha essa cálculo, eu não tinha a noção do tempo que o rastilho demorava. Sei que era um rastilho para remota referido de caráter militar, era mais lento, mas pronto, eu não tinha essa noção. Pronto, até que por fim, eu digo, olha, que se lixe, agora for preso, que se lixe. Eu lembro do gajo que disse, se for preso, que se foda, que se lixe, não, era assim. E posei aquilo, quase juntou o PSP atrás e à batalha. Estou a dizer isto até porque, por exemplo, eu creio que é o Zé Carlos de Almeida, o ideólogo destas caixas, deste tipo especial de propaganda, que entusiasmou os jovens que tiveram essa tarefa e que também permitiu perceber-se de que nós éramos uma parte num todo que se iam encaixando e por isso resultava ou não em função do cumprimento dessas funções. Por exemplo, para essas ações espetaculares, como me chamam, para a construção dessas caixas, cada camarada ficou com a tarefa de comprar material para isso. Eu fui preso 2 vezes, uma vez numa recolha de assinaturas na via pública contra o aumento do custo de vida, e depois no ano seguinte, ou um ano depois, fui preso na manifestação contra o custo de vida que houve aqui no Porto. Os gajos, entretanto, fecharam o trânsito, porque não era comum nessas manifestações, fecharam o trânsito todo ali na avenida e na praça. E havia ali um silêncio pulcral com milhares de pessoas. Bom, quando o Fernando Pessoa, que era o estudante de medicina, que tinha que lançar uma pequena bandeira nacional ao ar, que era para dar início àquilo, o gajo inicia aquilo e nós estamos rodeados de polícia da paisana, a meter umas pitinhas coloridas no casaco e a tirar os chanfalhos. Eu digo que é um dos períodos mais entusiasmantes. Estou a falar a minha experiência dos mais entusiasmantes, mas também é daqueles períodos em que o stress foi muito elevado, porque havia sempre o medo da minha parte de 2 coisas. Uma,
falhar a tarefa. Ou seja, eu era a pessoa que tinha a função de dar o sinal de arranque da manifestação, para que depois os outros grupos confluíssem. E quando chegou às 6h30, aquilo já estava com muita gente, com o corpo policial, repressivo, muito grande, e o pior que podia acontecer era, às 6h30, a manifestação não arrancar, até porque o ambiente que estava era um ambiente muito tenso. Eu tive que lançar a bandeira, porque transportei a bandeira até lá, cheguei lá e tive que lançar a bandeira. Azares dos azares, os camaradas que vinha atrás, que era o Fernando Pessoa, ficou com a bandeira na cabeça, e por isso, nos autos da PIDE, nos relatórios da PIDE, aparece como desgraçado que tendo sido que levou a bandeira. E a determinada altura, o Domingos Oliveira, com mais um outro camarada, tinham levado um cartaz, não é? Um pano, não é? Embrulhado à volta do corpo, e abriram-no. Estavam assim. Agora, a história que ninguém conhece é esta. Eles estão de costas, estão a abrir o pano, e há 2 polícias que começam a pegar nos cacetetes para lhes bater por as costas. Eu ia, que é aquelas coisas, um gajo nem pensa, não é? Eu ia dar um salto para me agarrar a um polícia, pelo menos, para evitar que ele batesse. E eu via a Luísa, largo-me, está presa. Era um gajo agarrado à Luísa a prendê-la. E não é que esses 2 gajos, polícias à paisana, que iam bater no Domingos, viraram-se para trás e começaram a bater no gajo. E o gajo, eu sou polícia, partiram-lhe um dedo, era da PIDE. O gajo, eu vi depois já na PIDE, o gajo com o dedo partido. E o gajo, eu sou polícia, o gajo, vá-se embora, seu filho da puta. Cá, eu puxei-a, começamos a correr, eu entretanto levei uma cacetada, sei que dei uma cambalhota e fiquei sentado no chão. Eu tinha o cabelo comprido, os gajos agarraram-me com o cabelo atrás, torceram-me o braço e levaram-me assim, que foi a parte pior. Foi quando vinha a malta, ainda havia aquela passagem subterrânea ali na praça, os gajos vinham lá, pareciam malucos, com os cacetetes, o gajo estava indefeso. Pronto, mas na manifestação de 15 de Abril, objeto de uma grande repressão, portanto, do qual as forças repressivas usaram tudo, não é? O Guarda Fiscal, o PSP, a Polícia Marítima, a Legião, e foi tudo, portanto, com uma violência que aqui nem poderá tanto aprofundar, mas foi nesse quadro que foram presas à volta de 50 pessoas, quase malta jovem tem um papel de horta velha, dos quais 11 depois foram entregues à PIDE. O impacto que teve a ação. Um movimento de sociedade muito grande. Eu acho que 1 ou 2 dias depois foi um telegrama com 1200 assinaturas, que é muito significativo recolher naquele quadro, naquele período, não tão grande assinaturas, para Marcelo Caetano, protestando contra a violência que foi utilizada, exigindo a libertação dos presos. Depois, internacionalmente, também houve ações de solidariedade. Isso dificultou que a PIDE utilizasse processos de tortura, para além do conhecimento da pressão brutal, do isolamento, eu acabei por ser isolado 3 dias, lá no fundo da PIDE. Ali, recordo-me, o Rosa Casaco, as existências dele, 2 situações, mas há uma delas que eu tenho que utilizar um termo que não sei se deve ser utilizado ou não. A primeira razão, então, como é que foi? Quem eram as pessoas que tiraram os papéis? Quem era tal? Eu inventei uma história, tinha a noção antes, ainda noções pouco, já tinha lido o livro Se Fosse Preso Camarada, mas naquele caso não é uma noção diferente. Mas o que eu dissesse tinha que manter. Olha, eu vim ao Porto, então vi lá muita gente junto, depois veio uma pessoa e falei, olha, pega lá estes papéis e distribui, tal. E o gajo disse, eu não desculpa agora o termo, mas foi mesmo assim, o Rosa Casaco, me dizia, porra, se pusesse uma pista na mão também aceitavas e tal, não é? Em Espinho, estávamos na clandestinidade em Espinho, numa casa quando eu fui preso. Tive da parte da manhã na PIDE, depois veio o Rosa Casaco, finalmente apanhamos, ali a se apanhar, como é que chama isso? Não tenho nada a dizer, já não reconheço qualquer autoridade da PIDE. Mandaram para Caxias. Foi logo ao automóvel, eu no meio de 2 gajos da PIDE, e estava na sala
dos interrogatórios na PIDE, era o segundo dia, ou terceiro dia, e tinha os sapatos, chegou o Capela, que era o inspetor, eu gostava de ver aquilo. Não, tiraram os atacadores, foi uma coisa tremenda, não tive que fazer a estátua e andar com os sapatos assim, é uma coisa tremenda. Aqui, o diretor, o chefe de brigada que foi aprender, era o Cunha, escreveu depois, fez o relatório, uma carta ao diretor da PIDE, a pedir os coitados claramente, andaram a enviar e pediam louvor para os agentes da PIDE, dado o comportamento que tiveram com a prisão de um preso que era bastante perigoso e que era isto. No hospital de Matosinhos, e pronto, e nós fomos, que chegou a hora, portanto isso preparou-se antes, porque já sabia que ia ser mau, e aí mudámos 3 vezes de táxi, e para chegar a Matosinhos, porque parada não podia ficar, portanto a chegar a Matosinhos. E depois o que é que íamos dizer no hospital? Porque ser internada tinha que se arranjar os nomes, tinha que se arranjar tudo aquilo que encaixasse. O processo das meninas é um processo, e, enfim, complicado, porque eu tenho 2 filhas que, num certo sentido, para ser revolucionária de tempo inteiro, as entreguei a um casal que, por tarefa do partido, o Ângelo Veloso falou para ajudar a apoiar as filhas do Timóteo e da Rosa como 2 funcionários do partido. E o parto foi muito mau e que eles me quiseram dar anestesia, mas que eu não quis anestesia. Porque sabia que com anestesia, depois perdi a consciência e não sabia o que tinha dito, nem como é que era, se tinha comprometido e acabava por ser presa na mesma. Depois daquelas coisas todas, para ver se evitávamos ser presa na mesma. De maneira que foi tudo a sangue frio. Tudo. Hoje, portanto, há um conjunto de ausências no crescimento das meninas, mas elas são tão especiais, tão revolucionárias, tão comunistas quanto eu, mas que foi escapando muita coisa. Hoje, se quiser falar de como era a Belinha aos 3 anos, aos 4 anos, a Mimia, tudo muito escapou. Primeira vez eu estava grávida e então o Carlos Costa, como eu era muito magro, eles disseram não, ela não vai às primeiras reuniões que quando ocuparam a Aníbal Cunha. Eu não fui só a uma reunião mais tarde. Eu achei muita piada, porque ninguém daqueles meus amigos, que nós andávamos, a Branca, aquela gente toda, sabia que eu tinha estado na clandestinidade. Nenhum. Quer dizer, a não ser depois o Nelson, que veio para o Porto, mas aquela gente não sabia. Quando me viram grávida na tropa casa dentro, quer dizer, ficou tudo muito admirado. Quer dizer, ninguém supôs que eu tinha estado na clandestinidade. Por muito que haja aqui ausência de muita coisa em relação às filhas, é uma brutalidade, eu não faria diferente. Não faria diferente. As crianças, nós tínhamos que, e sabíamos isso, e eu sabia desde sempre. Pronto, estava preparada não é, sabia que os camaradas sabiam que era assim na clandestinidade. E por 5, 6 anos as crianças tinham que ser entregues, ou iam para fora, quem os pais não tivessem, a família não tivesse condições, ou ficava com a família. Portanto, quem escolhia também, normalmente, era a mãe, coisa. Pronto. E eu comecei a pensar, quer dizer, se eu me tenho que separar dela, portanto, ela tinha 3 anos, depois saí de casa, tinha feito os 4 anos mesmo. Foi-se embora, quase em fevereiro, foi-se embora em março. Portanto, tinha 3 anos, na decisão que tínhamos com a menina. Separar-me da Catarina, portanto, mandar a Catarina mais cedo, porque mais 1 ano, menos 1 ano, eu tinha que me separar dela. Não fiz amor. Não fiz. E é uma coisa que nenhuma mulher devia estar presente, ser obrigada, porque logo ficamos grávidas, sem querer,
já estamos penalizadas, já estamos condenadas. E, portanto, não é uma coisa de teoria, é uma coisa mesmo de sentir e que, de facto, tem a ser as mulheres.